J.R.R. Tolkien é, na minha opinião, o maior escritor de fantasia de todos os tempos, e se não fosse pelas obras dele, não existiriam várias coisas mundialmente conhecidas na cultura pop. Só que quanto mais o tempo passa, mais eu percebo o nível de profundidade daquela obra em multiníveis e multicamadas. Eu acho que recentemente eu percebi uma certa relação entre a obra do Tolkien e a filosofia do Aristóteles. Em Ética Nicômaco, Aristóteles fala sobre os 3 níveis da alma: a alma viciosa, a alma vaidosa e a alma virtuosa. E, se você reparar, a trilogia de livros Senhor dos Anéis trata exatamente sobre isso, porém permeado por elementos fantasiosos. Tolkien nunca descreve o anel como um mero objeto de magia, mas como uma encarnação do poder do próprio Sauron. Em suas cartas, ele explica que o anel é a tentação do poder absoluto, que destrói mesmo as intenções nobres. O anel representa o desejo de poder político, o controle da vontade dos outros. Carta 131 a Milton Waldman. Ou seja, o anel não cria maldade dentro do homem, simplesmente aumenta a maldade que já está ali. Ele corrompe gradativamente enquanto o portador do anel sente que vai conseguir realizar todos os sonhos que ele sempre quis, só que com isso o anel cobra a alma dele. Se prestarmos atenção em Gollum, ele é um ser totalmente entregue aos vícios. Ele não deseja o anel por uma ambição pessoal, mas sim por simplesmente tê-lo. E ao ceder à tentação, ele vira um ser mais animal do que homem. Assim, ele vive por saciar a fome, por matar quando tem vontade. Ele é o puro símbolo da alma viciosa. Ou seja, as pessoas que estão mais entregues predominantemente à alma viciosa, elas querem o anel simplesmente para tê-lo, como uma posse. Mas também tem um outro lado que o anel consegue trazer à tona, que é o lado da alma vaidosa, dependendo da pessoa que o portar. Já Boromir, ele deseja o anel para utilizá-lo para proteger o seu povo. Ao menos é o que ele diz, já que é um homem profundamente obcecado pela própria honra. E é esse sentimento negativo que o anel usa como artifício para que ele tente tomar o anel do próprio Frodo. No! It is not yours, save by unhappy chance. It could have been mine. It should be mine. Give it to me! Give it to me! No! Give it to me! No! Mas é essa cena que motiva Frodo a abandonar a Sociedade do Anel, já que ele não confia que todos ao seu redor são capazes de resistir à tentação do Anel do Poder. Mas tem uma cena do Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel que exemplifica exatamente a separação do nível da alma entre o Aragorn e o Boromir. Blade cut the ring. Sauron's hand. Still sharp. No more than a broken head. Para o Boromir, aquela espada é a exemplificação da fraqueza humana e de um homem que não conseguiu manter a própria honra, já que ela pertenceu a Isildur, que na hora de destruir o anel na Montanha da Perdição, ele fraquejou e pegou o anel para si. E quando a espada cai no chão, Boromir simplesmente ignora e vai embora. Já o Aragorn, ele pega a espada, coloca ela no local dela e se afasta em posição respeitosa, já que ele sabe que aquela espada foi de um grande homem, que era um mortal, falho e acabou cedendo à tentação. Mas você percebe como o Aragorn é muito mais ligado ao lado prático da espada, e não simplesmente à honra humana. I would have gone with you to the end. Into the very fires of Mordor. O Boromir queria o anel para poder falar para os outros que ele é um homem forte, um homem honrado e que ele teve força para usar o anel para o bem no combate ao mal.
Já o Aragorn, ele é muito mais realista, ele sabe que nenhum homem, nenhum ser, nenhum elfo conseguiria ter o anel e simplesmente usar ele pro bem e não acabar sucumbindo a ele e virando um ser maligno. O Aragorn, ele tem noção disso. E é por isso que ele fala pro Frodo não entregar o anel pra ele, fala: Frodo, pode ir embora, vai lá. Veja, eu não tô falando que ele não se sentiu tentado. Fica muito nítido na cena que ele sim, ele ficou tentado pelo anel. Ele é um homem falho, né? Ele é um ser mortal. E até mesmo seres imortais, como os elfos, sentem tentados pelo anel. Na verdade, em toda a história, só existe um homem que conseguiria não sentir tentado pelo Anel do Poder. E eu não estou falando nem da história da Terra-média, das obras do Tolkien, estou falando da história real. O livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, mais especificamente na regra 7, busca o que é significativo, não o que é conveniente. Peterson utiliza a narrativa de Jesus sendo tentado por Satanás no deserto, como uma representação simbólica universal da luta entre o bem e o mal dentro da alma humana. Ele argumenta que o deserto simboliza o lugar de provação e isolamento, onde o indivíduo é confrontado não apenas com as tentações externas, mas com o caos interior. Jesus, para Peterson, não é apenas uma figura religiosa, mas um modelo de homem que enfrenta o sofrimento conscientemente e rejeita o caminho fácil. Satanás, por outro lado, representa a voz interna que propõe atalhos, o pragmatismo vazio, o poder, a fama, o pão imediato. Peterson interpreta essa primeira tentação como o chamado da conveniência, a tentativa de reduzir a vida ao prazer imediato ou à sobrevivência biológica. Satanás diz: satisfaz tua fome agora. Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. No seu livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill coloca o diabo como símbolo de uma força interna e externa que domina os humanos através dos seus medos, vácuos mentais, falta de propósito e hábitos não examinados. Frodo convive o tempo inteiro com o fardo de carregar o anel. Ele resiste à tentação em prol do cumprimento da missão, se apegando ao fato da missão ser maior do que ele, e este é um dos maiores símbolos da alma virtuosa. Mas, como ele também é falho, no momento final ele também não consegue e sucumbe ao poder do Um Anel. Não. Não, senhor. E é a consequência da própria fraqueza que faz com que Aragorn postergue sua posição como rei de Gondor e se remeta a um Ranger, pois sabe que esta é a posição exigida no momento. É esse senso moral que o mantém afastado da tentação do anel. Por que teme o passado? Você é o herdeiro de Isildur, e não o próprio Isildur. Não tem o mesmo destino. O mesmo sangue corre nas minhas veias. A mesma fraqueza. O nosso tempo chegará. Você enfrentará o mesmo mal. E você o derrotará. Ou seja, no final das contas, o Gollum, o Sméagol, ele é uma representação perfeita da alma viciosa, aquela alma egoísta que simplesmente vive para satisfazer os próprios desejos. O Boromir já é aquela alma gananciosa, é a alma que vive em prol da honra, muito ligada à própria imagem, ou como os outros vão ver ele, ou simplesmente como ele vê a si próprio. Já o Aragorn e o Frodo são representações das almas virtuosas, são almas que se sacrificam pelo bem maior em detrimento de si próprio. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Você já viu alguém falar sobre isso? Porque eu não. Eu tive um insight recentemente nesse tema. E, cara, assim, sinceramente, Senhor dos Anéis é uma obra que quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais fascinante fica e mais aumenta a minha admiração não só pela obra, mas também pelo próprio autor. Bom, se você tiver algum comentário, alguma coisa que eu acabei esquecendo de falar, ou qualquer coisa que você queira dizer, ou se você lembra de obras que também tenham relações filosóficas com Aristóteles, ou seja o que for, deixe aí nos comentários. Compartilha para alguém que pode achar essa análise interessante. E é isso, muito obrigado, fiquem com Deus.